Hoje nós vamos esclarecer todas as suas dúvidas sobre endometriose. Oi gente, tudo bem? Eu sou Henrique Cascais, sou responsável técnico da HC Imagem e hoje nós vamos explicar tudo o que vocês precisam saber a respeito da endometriose. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é de fato essa doença. A endometriose acontece quando o tecido endometrial, que é um tecido que deve ficar dentro do útero, se localiza fora do útero, ou seja, ocorre uma migração desse tecido para fora do útero. E esse deslocamento pode causar complicações mais sérias, como sangramentos, infecções e muitos sintomas para as pacientes que desenvolvem essa doença. A gente vai falar mais um pouco sobre isso a seguir no vídeo. Depois de dito isso, você pode se perguntar, mas como acontece essa migração desse tecido para fora do útero? Nesse ponto a gente entra numa dúvida comum. O que causa a endometriose? A resposta para essa pergunta é um pouco frustrante, porque não se sabe com certeza o que de fato causa a endometriose. Os estudos mais recentes dizem que a principal causa seria genética, ou seja, se você tem algum familiar que tem endometriose na família, você está mais propenso a desenvolver essa doença. Outra causa também pode ser o excesso da produção de estrogênio, que é o principal hormônio feminino e é causado por um excesso de uma enzima chamada aromatase. É também importante falar que a endometriose possui um fator imunológico. Então, se essa mulher tiver hábitos saudáveis, com alimentação adequada, prática de exercícios físicos, ela tem uma menor chance de desenvolver essa doença. E não dá para esquecer também dos exames de rotina, pois se fazendo o diagnóstico precoce, a endometriose é muito mais facilmente tratada. E a gente vai falar sobre o tratamento um pouquinho mais para frente agora no vídeo. Uma das principais preocupações a respeito da endometriose é se ela pode causar infertilidade. E a resposta para essa pergunta é sim, ela pode realmente causar infertilidade. A endometriose provoca uma alteração na anatomia e na dinâmica do útero, causando várias complicações que variam de acordo com o estágio da doença. Por esse motivo, é importante a gente lembrar que o diagnóstico precoce faz muita diferença no resultado do tratamento. Mas afinal, quais são os sintomas? Como eu posso saber se eu tenho endometriose ou não? A doença pode ocorrer de duas maneiras. Ela pode ser assintomática, ou seja, a mulher não ter nenhum sintoma, ou ela pode provocar sintomas bastante desconfortáveis. Os principais sintomas são cólicas menstruais intensas, dores abdominais bem importantes, dor a evacuar ou a urinar e dor nas relações sexuais. E por estar relacionada à infertilidade, ela pode provocar uma dificuldade para a mulher engravidar. E uma vez que engravide, ela pode ter algumas complicações durante essa gestação. Então, depois de a gente entender como a endometriose funciona, é importante agora a gente falar um pouco sobre o diagnóstico dessa doença. Existem 3 maneiras de fazer o diagnóstico da endometriose. A primeira etapa seria o exame físico, onde o médico vai palpar o abdômen e a região ginecológica para tentar identificar regiões que provocam dor, ou identificar nódulos ou áreas de endurecimento que representam a endometriose. Uma segunda etapa seriam os exames de imagem, e dentre eles, os que vão trazer mais informação e que vão ajudar ao diagnóstico são o ultrassom transvaginal e a ressonância magnética. O ultrassom transvaginal com preparo intestinal é considerado hoje o melhor exame para você fazer o diagnóstico e fazer o mapeamento de onde essa endometriose está localizada. Ele deve ser realizado com equipamentos adequados, com profissionais treinados e com experiência, e deve ser feito um preparo específico para esse exame, que é o que a gente realiza aqui na HC Imagem. Esse exame é simples e rápido, não é doloroso, e aqui na HC Imagem o resultado é entregue na hora. Para a realização da ressonância magnética, é necessário um protocolo especial com um preparo que é realizado no dia anterior e no dia do exame. E por fim, alguns exames que são um pouco mais invasivos, e o principal deles é a videolaparoscopia, que se trata de uma pequena cirurgia na qual é inserida uma pequena câmera dentro da pelve para se identificar focos de endometriose e, se necessário, fazer biópsias daquela região para se confirmar o diagnóstico. A gente falou sobre o que é a doença, as causas, como fazer o diagnóstico e, finalmente, agora nós vamos falar um pouco sobre o tratamento dessa doença. Então, o tratamento depende de uma série de fatores que deve ser avaliada em conjunto com o seu médico. De uma forma geral, existem 2 maneiras de se tratar a endometriose. A primeira delas é reservada mais para aquelas mulheres que não desejam engravidar, na qual existe um controle da dor e dos hormônios através de medicamentos. E para as mulheres que têm vontade de engravidar,
existe o tratamento através de uma pequena cirurgia, na qual são retirados esses pedaços de endométrio que estão localizados fora do útero e dessa forma aumenta a chance da mulher conseguir engravidar. É muito importante lembrar que quem vai definir o tratamento é o seu médico conversando com você. Então é muito importante você conversar bastante a respeito da doença e definir a melhor forma de fazer esse tratamento. E por último, mas não menos importante, é a gente conversar um pouco o que pode ser feito para prevenir a endometriose. Por ser uma doença sem uma causa concreta definida, existem algumas maneiras simples de se evitar a endometriose. Uma boa alimentação, prática regular de exercícios físicos e reduzir o estresse podem ser boas maneiras de evitar essa doença. Conhecer o seu histórico familiar também é muito importante para se definir se você tem ou não propensão a desenvolver a endometriose. E é claro, manter os seus exames de rotina em dia. E os exames de imagem são os mais assertivos para fazer o diagnóstico. É isso, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado a tirar as dúvidas de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais alguma coisa, pode entrar em contato conosco através do WhatsApp ou deixar o seu comentário aqui embaixo no vídeo.